Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou comentar um pouco com vocês sobre a evolução da casa de apostas mais popular do mercado brasileiro ainda, a Bet365, falar o que aconteceu aqui depois que a gente teve um processo de regulamentação aí no início do ano, o que mudou na plataforma, o que a gente ainda pode considerar aqui situações interessantes para a gente apostar e como você pode apostar aí nas melhores odds, nas melhores oportunidades que a Bet365 oferece aí para o seu público, beleza? Sempre que eu trago alguma plataforma aqui no canal, vocês podem ter certeza que eu estou falando de alguma coisa que é 100% regulamentada, 100% autorizada pelo Ministério da Fazenda, pelo governo federal. Então, nenhuma casa de apostas que eu comentar ou que eu analisar aqui no canal vai ser... vocês vão ter algum problema em relação à confiabilidade. Por quê? Porque eu não trabalho, não divulgo nenhuma plataforma, nenhuma casa de apostas que não esteja 100% regulamentada, beleza? Lembrando sempre, esse tipo de conteúdo é para maiores de 18 anos, apostar é algo que exige responsabilidade e que você deve fazer apenas com dinheiro que você não vai utilizar para outras coisas, beleza? Dado esse recado, então, a gente pode falar um pouco sobre a Bet365, plataforma aí que já está no mercado brasileiro há bastante tempo, mas que agora tem uma inserção um pouco maior aqui, justamente porque o mercado está regulamentado e aí a empresa também tem mais interesse em aportar mais em marketing, em divulgação, então a gente acaba vendo a marca da Bet365 em mais lugares do que a gente via antes desse processo de regulamentação acontecer, tá? Mas o que é importante para a gente que abre esse site todos os dias, que mexe nos mercados aqui todos os dias, né? O que mudou, o que melhorou, o que ficou pior, né? Na minha visão, a gente tem alguns pontos positivos interessantes aqui na Bet365 e alguns pontos que, obviamente, a gente vai sentir falta porque a casa de apostas modificou bastante também a sua política em relação a isso, né? Então, vários mercados que a gente chamava de várzea, antigamente a Bet365 não oferece mais, né? Então, mercado sub-20, por legislação, a Bet365 e nenhuma outra casa de apostas regulamentada pode oferecer também, né? Então, todo mundo que gostava de trabalhar na copinha, em competições de categorias de base, não pode mais fazer isso porque as casas não podem mais oferecer, né? Apostas especiais aí como eleições, como enfim, apostas diferentes das apostas esportivas convencionais. As casas de apostas também não podem mais oferecer, então a Bet365, que era muito forte em alguns desses mercados, parou de oferecer também esse tipo de possibilidade para o apostador, tá? O que a casa melhorou em relação à regulamentação para cá, né? Tem algumas coisas como, por exemplo, ganhos aumentados, né? A gente tem aqui, vocês podem ver aqui na plataforma que para os jogos de hoje a gente tem jogo do Brasileirão, Cruzeiro e Bahia, tem várias possibilidades aqui de apostas aumentadas que em algumas situações podem ser interessantes, tá? Algumas delas são odds artificialmente inflacionadas, então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque não necessariamente todas as oportunidades vão ter valor a longo prazo se você for trabalhar pensando nisso, tá? Tem pagamento antecipado, ou seja, o time, se você apostou na vitória de um time e ele vence por 2 gols de vantagem no intervalo, a Bet365 já vai fazer o pagamento antecipado, né? Se você aposta em alguma aposta de jogador e esse jogador é substituído, a sua aposta ela é mantida para o jogador que entrou no lugar daquele que você tinha apostado. Então isso aqui também é algo interessante. E aqui a gente já vai para o mercado que para mim hoje ainda vale bastante a pena a gente analisar aqui dentro do site da Bet365, tá? Eu vou pegar um jogo grande aqui que a gente tem para acontecer hoje, jogo pela Europa League entre Manchester United e Lyon. Aqui nessa aba de cima a gente já vai ver aqui
as possibilidades, tá? De vários mercados que a Bet365 oferece. E aqui a gente vai ter, ó, pagamento antecipado e acumuladores aumentados aqui. Sempre que tiver algum mercado com esses benefícios que a casa oferece, vai aparecer aqui em cima do mercado para que você possa trabalhar. E aqui a Bet365 é uma das pouquíssimas casas, eu pelo menos não conheço outras casas que ofereçam essa possibilidade de preços ajustados, ou seja, aqui você não vai ter pagamento antecipado, aqui você não vai ter acumulador, mas você vai ter uma odd mais próxima do real, tá? Uma odd mais justa, digamos assim, para você trabalhar em determinados eventos. Muda pouca coisa, vai depender do seu volume de apostas, vai depender aí da quantidade de entradas que você faz para fazer sentido você utilizar isso aqui, tá? Mas aqui você vai ter aí uma diferença de alguns tiques de vantagem para sua aposta caso ela seja vencedora, certo? O que eu queria mostrar para vocês aqui é justamente na aba de jogador, tá? A gente tem na Bet365 talvez uma quantidade de mercados mais completa possível para a gente trabalhar aqui jogadores, tá, pessoal? Então, a gente tem, como em outras casas de apostas, marcadores de gol, né? Jogador para marcar, jogador para dar assistência, jogador para marcar ou dar assistência. Então, a gente tem aqui as odds dos dois times, né? Se a gente clicar em mostrar mais, vai aparecer todos os jogadores possíveis aqui, ó, das duas equipes que vão se enfrentar. No caso aqui, Manchester United e Lyon. A gente encurtando esse mercado aqui, a gente vai poder ver aqui marcadores de gol com essa vantagem da substituição, tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma aposta aqui no Bruno Fernandes para marcar gol a qualquer momento e ele for substituído, o jogador que entrar no lugar dele vai fazer valer a minha aposta até o final do jogo, tá? Então isso é importante. Todos os mercados que tem esse CA aqui no cantinho significa criar aposta, então todos eles estão elegíveis para você fazer uma aposta personalizada, né? Juntando aqui mais de um jogador ou mais de um mercado para poder fazer a sua aposta personalizada ali no criador de apostas da Bet365, tá? Aqui a gente tem o método de gol, né? Que é se for fora da área, se for cabeceio, cada um tem uma odd diferente, né? Multimarcadores aqui no caso de um jogador fazer mais de um gol no jogo, né? Fazer 2 ou mais gols, fazer 3 ou mais gols, né? Então são odds mais altas aqui justamente porque é mais improvável esse tipo de situação acontecer dentro do jogo, né? Jogador para receber cartão, né? Seja um cartão qualquer ou um cartão vermelho, né? E aqui temos o mercado que para mim é um dos mais interessantes, que é o mercado de chutes a gol, tá? Como que eu gosto de trabalhar esse tipo de mercado aqui, tá? Levando em consideração o contexto do jogo em si, a gente tem aqui um jogo de volta das quartas de final de uma competição de mata-mata, certo? Então a gente teve um empate em 2-2 no jogo de ida na França e agora a gente tem o jogo de volta na Inglaterra. Ou seja, a pressão, a responsabilidade de construir o placar é do time do Manchester United, certo? Então a tendência é que a gente tem aqui um volume maior dos jogadores do Manchester United chutando a gol, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Bruno Fernandes para chutar uma vez no gol, tá? Over 0,5 finalizações no gol, tá? Pagando 1,40, certo? O que a gente vai acompanhar aqui? Esse jogador aqui, ele é o batedor de bolas paradas do Manchester United, ele é um dos principais finalizadores do time, tá? Ele é meio campista, mas ele tem uma boa presença ofensiva, ele quase sempre está dentro da área para finalizar jogadas também, certo? É um dos principais marcadores de gols também aí da equipe do Manchester United, e a gente tem uma odd de 1,40 aqui para ele, tá? Outro exemplo é o Højlund, também é atacante aqui, esse aqui é o centroavante do time, tá? Com odd de 1,72 para fazer pelo menos uma finalização ao gol,
tá? E a gente tem o Garnacho aqui, que é um jogador de lado de campo, um ponteiro, né? Também chega muito, também finaliza muito, com 1.5 finalizações, então ele precisa chutar 2 vezes ao gol, né? Acertar o gol 2 vezes, odd de 2,62, tá? E a gente vai aqui e vai pesquisar o que esses jogadores têm feito, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui o Garnacho, tá aqui ele já. O Garnacho, ele teve nesta temporada, aqui ó, segundo estatísticas do SofaScore, que é um dos sites de estatísticas que bate com a Opta, que é o mesmo site que oferece as estatísticas para as casas de apostas pagarem as entradas, tá? Então eles têm basicamente as mesmas estatísticas, tá? Ele jogou 49 partidas na temporada e ele fez 10 gols, fez 8 assistências, e aqui a gente tem gols, assistências. Se a gente clicar aqui em chutes, a gente vai ver aqui, ele jogou 49 partidas, ele fez 10 gols, e ele teve um total de chutes de 126 chutes, tá? E de 126, 49 foram no gol. Ou seja, ele tem um chute no gol por partida jogada. Essa é a média dele, tá? Então aqui no mercado da Bet365, a linha que a casa oferece é de 2 chutes no gol desse jogador, ou seja, ele tem que fazer mais do que a sua média anual nessa temporada para bater a entrada aqui de over 1.5 chutes no gol, tá? Ele tem que acertar o gol, tá? Se a gente pegar essa mesma relação do Bruno Fernandes, por exemplo, vamos pegar aqui o Bruno Fernandes. Vamos ver como é que foi o Bruno Fernandes na temporada. O Bruno Fernandes aqui nos chutes, ele jogou 48 partidas e ele deu 42 chutes no gol. Ou seja, a Bet365 está oferecendo o Bruno Fernandes para acertar no gol pelo menos uma vez, odd de 1,40, tá? Então eu posso fazer uma criação de apostas aqui, pegando esses dois jogadores, né? Ou pegando o Bruno Fernandes e o Højlund. Vamos ver o Højlund como foi a temporada dele aqui, né? Højlund. Aqui tá o homem. Vamos ver. Chutes a gol. Ele jogou 43 partidas e deu 20 chutes no alvo. Deu 46 chutes totais e desses 46, 20 foram no gols, tá? E no gol. E ele fez 8 gols, tá? Então ele tem um aproveitamento de gols por chute muito bom, mas ele tem uma média de chutes certos no gol, que é a metade do que ele chuta no gol. Então aqui a gente teria que ter uma odd parecida com 1,50. Lá na Bet365, a gente tem uma odd de 1,72. Então aqui, nesse jogador, estaria o valor para você apostar nas finalizações no gol. Beleza? Assim, a gente consegue mais ou menos analisar como que os mercados oferecem preços, tá? Como que as casas oferecem preços e quais são os melhores mercados para a gente conseguir explorar esse tipo de situação dentro das casas de aposta, em especial na Bet365, que para um jogo desse tamanho, com liquidez alta, vai deixar você passar uma stake mais alta nesse tipo de mercado, tá? Se você quiser fazer esse mesmo tipo de entrada, por exemplo, no jogo do Cruzeiro contra o Bahia, que a gente tem hoje também, provavelmente a stake que você vai conseguir passar ela não vai ser tão alta quanto o jogo do Manchester United, então você tem que levar isso em conta, beleza? Pessoal, se vocês estão até aqui no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, comenta aqui nos comentários se você trabalha esse tipo de mercado, é muito importante aqui para a gente poder discutir sobre isso, porque é um mercado que tem boas possibilidades, tem boas oportunidades aqui e a gente pode desenvolver cada vez mais aqui, procurando essas alternativas aqui, com uma pesquisa rápida, como eu fiz agora, levando em consideração o contexto do jogo, levando em consideração aqui o valor que a gente tem em cada preço oferecido pela casa de apostas, né? E assim ir construindo alguma coisa pré-live, fugindo daquele básico ali do empate anula, né? Da vitória do time da casa, né? Do over 1,5 gols, né? Do ambas marcam, essas
esses mercados principais aí, que eles já são muito visados, né, pelas casas de apostas, então eles vão estar com odds quase sempre muito amassadas, vai ser muito difícil você encontrar valor nesses preços em mercados principais, assim, que as casas oferecem, tá? Principalmente a Bet365. Então uma alternativa interessante é você vir para esse caminho aqui. Se você não tem conta na Bet365, eu deixo sempre na descrição do vídeo aqui o link para você poder criar sua conta, né? Conhecer um pouco mais a plataforma e explorar, que é bem intuitivo, é bem fácil de você navegar dentro do site, de encontrar os mercados aqui e de fazer suas apostas, né? Algumas delas com a possibilidade aí dessa substituição aqui, né? Então a gente tem, nesse caso aqui dos jogadores para chutar no gol, a gente não tem a substituição aqui oferecida, esse bônus da substituição aqui, né? Jogadores para tomar cartão a gente tem, jogadores para marcar gol e dar assistência a gente tem, tá? Então o único que a gente não tem é o de chutes a gol, tá? Mas se você pegar algum outro mercado, se você, por exemplo, encontrar esse mesmo valor que eu mostrei para vocês aqui no jogador para marcar gol, para dar assistência, vale muito a pena você procurar aqui, fazer essa pesquisa rápida. Aqui a gente tem, tá? A gente tem uma média aqui de minutos jogados, de gols, de assistências, né? Então é muito fácil você encontrar essas informações e bater com o que a casa te oferece de odds ali, para entender se vale a pena você fazer essas entradas ou não. Beleza? Tá dada a dica aí para vocês então. Deem uma olhada no site da Bet365 e procurem por essas oportunidades, porque elas estão ali. Então existe a possibilidade sim de você conseguir fazer boas operações dentro do mercado, mesmo na Bet365 atualmente, que ela tá aí restringindo um pouco os apostadores ganhadores, mas esse é um assunto para outro vídeo. Se você quiser que eu comente sobre isso aqui, deixa um comentário aqui no vídeo que eu faço um próximo conteúdo aí falando sobre essa situação também. Valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.